Em Brasília, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Eu sou Sérgio Duarte e agradeço a sua sintonia aqui na Rádio Justiça FM 104,7. Agradeço a você que já nos acompanha com imagens também pelo aplicativo TV Justiça Mais, pelo canal 1.3 da TV Digital e também para você que nos acompanha pelo YouTube. Lá no YouTube, para quem não sabe, é só colocar Rádio Justiça ao vivo. Hoje é segunda-feira, 25 de agosto de 2025 e vamos até às 9 horas da manhã hoje com Revista Justiça, que conta com os trabalhos técnicos de Luiz Alves. E com ele, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. No Revista Justiça de hoje, a primeira hora é sempre dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 teremos a nossa primeira entrevista. A sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou a concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes a indenizar em R$10 mil uma atendente de pedágio vítima de roubo à mão armada durante o expediente. O colegiado então reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador diante da exposição da trabalhadora a risco elevado. Os magistrados reformaram a sentença de primeira instância, que havia negado o pedido por suposta falta de provas. No entanto, a própria empresa, que já havia confirmado a ocorrência do assalto, o que tornou então desnecessária uma nova prova. Sobre esse assunto, vamos conversar com a advogada trabalhista, a doutora Cíntia Fernandes. Às 8 horas, no quadro Finanças, vamos falar sobre os efeitos para a economia com o crescente número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil. Os domicílios unipessoais, aqueles com apenas um morador, passaram de 12,2% em 2012 para 18,6% em 2024, um aumento de 6,4 pontos percentuais em 12 anos. Esse dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, PNAD, divulgada na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Inclusive, os resultados da PNAD confirmam uma tendência já apontada por outras pesquisas, de que a pirâmide etária brasileira está passando por uma transformação significativa. E quem vai explicar isso para a gente é o professor e economista Newton Marques. Já às 8h15 tem o quadro de Você com Isso, sempre destacando decisões importantes do Supremo Tribunal Federal que mudam a vida das pessoas. Hoje vamos falar sobre a decisão do STF que permitiu a doação de sangue independente da orientação sexual. Vamos conversar com o presidente da Comissão de Diversidade da OAB-DF, o OAB de São Paulo, melhor dizendo, o doutor Igor Moreira. E às 8h30 da manhã tem entrevista ao vivo aqui no estúdio. Vamos falar sobre o debate da política ambiental de São Paulo, que inclusive é tema da audiência pública convocada para hoje pelo ministro Flávio Dino, a partir das 9 horas da manhã. Esse tema surge na DPF 1201, proposta pelo PSOL, que aponta um aumento recorde de queimadas e desmonte de órgãos ambientais do Estado. O governo paulista, por sua vez, defende que houve modernização da gestão e reforço das ações de combate ao fogo. No centro da discussão estão, então, a eficácia das medidas adotadas, a legalidade das mudanças administrativas e a proteção de direitos fundamentais ligados ao meio ambiente. E sobre esses pontos nós vamos conversar hoje aqui com os nossos entrevistados. O Dr. Cleberson Carneiro Zavascki, ele que é analista ambiental do ICMBio, diretor da Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, ASIBAMA-DF, e também o Dr. Alessandro Azzoni, advogado especialista em Direito Ambiental Empresarial, mestre em Direito e pós-graduado em Engenharia Ambiental. Então, hoje vamos até às 9 horas da manhã, porque a partir das 9 você acompanha então essa audiência pública que debate a política ambiental de São Paulo.
Lembro que você pode participar também pelo WhatsApp 61999758140. Pode nos acompanhar em todo o mundo pelo Tanin ou pelo radios.com.br. Faça a busca com o Rádio Justiça FM. 7h05. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. 7h05. Vamos acessar agora o portal do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Presidente do STF e do CNJ visita terras indígenas na Amazônia e houve pleito de lideranças. O ministro Luiz Roberto Barroso e o presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin, estiveram nas cidades de Tabatinga e Atalaia do Norte. Supremo na semana, relatório da PF sobre coação em ação de tentativa de golpe é destaque do podcast. Episódio 160 já está disponível nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. STF realiza na segunda-feira, ou seja, hoje, audiência pública sobre políticas ambientais de São Paulo. Evento contará com representantes das partes e órgãos e entidades, além de especialistas que discutirão possíveis falhas e omissões na proteção do meio ambiente. Quer saber mais detalhes sobre esses destaques ou outras notícias? Acesse stf.jus.br. Na capital do país, 7h07. Revista Justiça. Vamos começar com as notícias do Poder Judiciário. Na retomada do julgamento de um recurso da defesa de Robinho no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade do ex-jogador condenado por estupro coletivo na Itália. E a Marta Ferreira tem os detalhes. Este é mais um pedido dos advogados de Robinho que chegou ao Supremo. Nele, a defesa pede esclarecimentos sobre a decisão de novembro do ano passado do próprio STF, que manteve determinação do Superior Tribunal de Justiça para que o ex-jogador cumprisse a pena imposta a ele pelo crime de estupro. Esse recurso está em julgamento no plenário virtual e começou a ser analisado em março. O relator, ministro Luiz Fux, negou o pedido ao afirmar que os advogados utilizaram um instrumento inadequado para reverter a decisão já tomada pela Corte. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. Agora, na apresentação do voto vista, o ministro Gilmar Mendes votou pela liberdade do ex-jogador. Mendes afirmou que o artigo 100 da Lei de Migração de 2017, que trata da execução de pena estrangeira, não pode ser aplicado ao caso de Robinho de forma retroativa, já que o crime foi em 2013. O ministro também afirmou que Robinho não deveria cumprir pena até que todas as chances de recurso tenham se esgotado. O ex-jogador está preso desde março do ano passado na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, após a pena ser homologada pela Justiça brasileira. Ele foi condenado por estupro de uma jovem albanesa na Itália. O caso aconteceu em uma boate e outros 5 amigos do ex-jogador também estavam envolvidos. Rádio Justiça de Brasília, Marta Ferreira. Supremo Tribunal Federal faz audiência pública para discutir políticas ambientais do Estado de São Paulo. O encontro será hoje, na sala de sessões da segunda turma, na sede do STF aqui em Brasília. E a repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. O assunto está sendo discutido em uma ação proposta pelo PSOL e relatada pelo ministro Flávio Dino. O partido alega que atos do poder público configuram afronta grave a preceitos fundamentais ligados à defesa do meio ambiente no estado de São Paulo. Destaca a ocorrência de incêndios em larga escala nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, especialmente no território paulista, que registrou níveis recordes de queimadas florestais em 2024.
O PSOL também aponta um suposto desmonte de estruturas essenciais da política ambiental do Estado, mencionando a extinção de 100 escritórios regionais do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais e do Instituto Florestal. O governo paulista, por sua vez, contesta as alegações e defende a adoção de medidas preventivas, repressivas, de monitoramento e de combate às queimadas. Em dezembro do ano passado, o ministro Flávio Dino deferiu parcialmente pedido de liminar e determinou ao governo paulista a apresentação de relatórios e documentos sobre a execução orçamentária dos programas de proteção ao meio ambiente e a prevenção de queimadas. No despacho que convocou a audiência pública, o ministro Flávio Dino ressaltou 3 principais pontos de controvérsia: a existência de omissão estatal da União e ou do Estado de São Paulo na prevenção e combate às queimadas ocorridas no Estado, legalidade e legitimidade das alterações legislativas no Estado de São Paulo que extinguiram ou reformularam órgãos de proteção ambiental, suficiência, efetividade e transparência das ações públicas adotadas ou omitidas diante da crise ambiental no Estado de São Paulo. Segundo o ministro, a defesa eficaz do meio ambiente, a repercussão sobre outros direitos fundamentais, como a vida, a saúde e a integridade física, é tema de indiscutível importância nos âmbitos social, econômico e jurídico. Diante das questões envolvidas, Dino considerou pertinente e indispensável a realização da audiência pública. Para o relator, as informações obtidas vão permitir ao STF um exame mais aprofundado do mérito da ação. Rádio Justiça de Brasília, Evne Araújo. O Supremo Tribunal Federal estendeu a anulação de provas da Lava Jato para um executivo de uma empresa de engenharia que foi alvo da operação em 2019. Acompanhe na reportagem da Carolina Chaves. A decisão foi do ministro Dias Toffoli no processo que investiga Marcos Rola, executivo da empresa industrial técnica EIT. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal em novembro de 2019 por envolvimento em um esquema de pagamento de propinas a executivos da Petrobras em um consórcio firmado com a estatal. A decisão de anular o processo tem como base o reconhecimento de um conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Força Tarefa de Curitiba pelo Supremo. O ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido da defesa do empresário. Os advogados argumentaram que a denúncia contra o executivo se baseou em provas obtidas de forma irregular durante uma busca e apreensão em um escritório de contabilidade ligado ao doleiro Alberto Youssef. Essa mesma busca havia sido anulada por Toffoli em um processo anterior. O ministro, em sua decisão, lembrou que a anulação das ações contra Youssef ocorreu após o Supremo reconhecer a atuação parcial do ex-juiz Sérgio Moro. Para o ministro, a situação do executivo é idêntica à de Youssef, o que justifica a extensão da decisão. Toffoli afirmou que é inegável que as provas obtidas de forma irregular em 2019 devem ser desconsideradas. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. O Conselho Nacional de Justiça divulga dados do ranking da Transparência 2025. 19 tribunais tiveram pontuação máxima. Dos 94 tribunais do país, 93 atingiram mais de 90% de cumprimento dos itens avaliados e 19 alcançaram 100% da pontuação. Na Justiça Estadual, alcançaram 100% da nota do ranking os tribunais de justiça do Maranhão, Mato Grosso, Pará e de Pernambuco. No ramo eleitoral, foram os do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e de Sergipe. O Tribunal Superior do Trabalho foi o único tribunal superior a ser certificado por ter alcançado 100% dos itens avaliados pelo ranking da transparência. Já em âmbito local, 8 tribunais da Justiça do Trabalho destacaram-se com nota máxima. O ranking da transparência reafirma o compromisso de incentivar uma cultura de visibilidade, responsabilidade e aprimoramento contínuo do Poder Judiciário.
Dentro do foco transparência, os tribunais devem publicar nos sites resultados do planejamento estratégico institucional, as formas de participação popular, os resultados e as atas das reuniões de comissões e do plenário, além dos nomes dos servidores que atuam em regime de teletrabalho e prestação de contas de logística. O ranking da Transparência 2025 completo pode ser acessado pelo portal cnj.jus.br. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, vai ter uma unidade da Defensoria Pública da União. A inauguração já tem data. Thalita Guimarães. Está marcada para o dia 9 de setembro a inauguração do posto de atendimento da Defensoria Pública da União em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O serviço deve funcionar no mercado municipal, no centro da cidade. Os atendimentos à população serão realizados de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. A iniciativa faz parte do plano de interiorização da DPU e o objetivo é ampliar a cobertura e o atendimento da instituição nas subseções da Justiça Federal, prestando assistência jurídica aos cidadãos em vulnerabilidade social. A população pode procurar a DPU caso tenha demandas que envolvam a União e seus órgãos, autarquias, empresas públicas ou fundações públicas federais. Entre os principais temas atendidos estão benefícios assistenciais ou previdenciários concedidos pelo INSS, como auxílio por incapacidade temporária, aposentadorias e pensão por morte, além de questões ligadas a programas habitacionais ou educacionais da Caixa e demandas relacionadas à negativa ou à demora na entrega de medicamentos e tratamentos de saúde de alto custo. No nosso site você encontra todos os detalhes. Da Defensoria Pública da União, Thalita Guimarães. 7h16. DENIT não vai indenizar por demolição de escola deteriorada em um local sem segurança para a construção de uma BR. Vamos à Advocacia Geral da União com Vitor Abreu. A Advocacia Geral da União conseguiu uma vitória na Justiça a favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O órgão tinha sido condenado a pagar indenização de R$500 mil por danos morais coletivos pela derrubada de uma escola para a duplicação da BR-392, mas a AGU reverteu a condenação. O caso começou com uma ação do Ministério Público Federal, que pedia indenização de R$500 mil porque o DENIT teria demolido uma escola estadual durante a obra da BR-392 entre Rio Grande e Pelotas. O MPF alegava que a derrubada da escola atingiu o patrimônio cultural e a dignidade da comunidade escolar. Além da indenização, pediu também medidas compensatórias e estruturas provisórias adequadas. Em primeira instância, a Justiça responsabilizou o DENIT, o Estado e a empreiteira por não terem previsto o impacto da obra sobre a escola. Mas a AGU recorreu e mostrou que o DENIT já havia indenizado o governo estadual para a construção de um novo prédio escolar em substituição à escola demolida. Além disso, os órgãos de preservação do patrimônio estadual e federal, o IFAI e o IFAM, nunca reconheceram valor histórico ou cultural no antigo prédio, que já estava bastante modificado e deteriorado. A Justiça de segundo grau, então, reconheceu que o DENIT tomou as medidas necessárias e que não houve prejuízo cultural com a demolição da escola. O TRF4 destacou ainda que a duplicação da BR-392 era fundamental para melhorar o tráfego e reduzir acidentes. O tribunal reconheceu também que manter a escola ao lado da rodovia não era viável por causa do barulho e da questão de segurança. Com isso, o TRF4 reformou a sentença e afastou nova indenização por danos morais contra o DENIT. Da AGU, Vitor Abreu. E um clube de futebol paulista foi condenado por dispensa discriminatória. A Justiça determinou a reintegração desse trabalhador. A 51ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu dispensa discriminatória e determinou a reintegração de um inspetor da Sociedade Esportiva Palmeiras. Assim foi confirmada a liminar e o time condenado a pagar indenização por danos morais, além de multa por litigância de má-fé. O caso envolveu o acidente de trabalho sofrido pelo inspetor
que resultou em afastamento médico pelo prazo inicial de 10 dias e indicação de cirurgia. No entanto, 2 semanas após a data do ocorrido, o empregado foi dispensado. De acordo com a magistrada, provas testemunhais e documentos demonstraram que a dispensa foi discriminatória, pois visou impedir o tratamento médico e a recuperação do trabalhador. Ela considerou que a demissão violou os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, além de contrariar a Lei 9.029 de 1995, que proíbe a discriminação praticada. Além de reintegrar o profissional, o Palmeiras deverá indenizá-lo em R$50 mil por danos morais e pagar os salários e demais verbas trabalhistas desde a data da dispensa até a efetiva retomada do emprego. A sentença reconheceu ainda litigância de má-fé por parte do time, que insistiu em pedir perícia médica e expedição de ofícios, atos considerados desnecessários e protelatórios. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. STJ, ou melhor, STJ, recebe a homenagem da Justiça do Trabalho pela contribuição ao sistema de precedentes. Tiago Gomide. O Superior Tribunal de Justiça foi homenageado com a edição extraordinária do selo Tribunal Pacificador, concedido pelo Tribunal Superior do Trabalho. A entrega ocorreu durante a abertura do Seminário Internacional de Precedentes, parte da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. A honraria reconhece a contribuição do STJ para o fortalecimento do sistema de precedentes na justiça trabalhista. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva representou o STJ e recebeu o selo das mãos do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. O selo Tribunal Pacificador simboliza o compromisso institucional da Justiça do Trabalho com a estabilidade, coerência e previsibilidade nas decisões, elementos fundamentais para a pacificação social e o enfrentamento da litigância repetitiva. O reconhecimento é concedido anualmente a tribunais e gabinetes que se destacam na consolidação da jurisprudência e na racionalização do julgamento de processos repetitivos. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. E a Justiça Federal decide: tempo de benefício por incapacidade deve ser computado como especial, mesmo sem retorno à atividade nociva. A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, em julgamento na Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba, julgou se é necessário que o segurado do INSS, que exerce atividade especial e passa a receber benefício por incapacidade, precisa retornar ao trabalho em atividade especial após a cessação do benefício, para que o período em que ele esteve em gozo do benefício seja computado como tempo especial. Segundo a tese fixada, é possível contar como tempo especial o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade de natureza previdenciária ou acidentária, quando intercalado por períodos de contribuição e quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento, não sendo necessário que o retorno do segurado seja em atividade nociva após o término do período de incapacidade. A ação foi ajuizada em 2019 por um aposentado de 61 anos, morador de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ele pretendia a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. No voto, a magistrada relatora ressaltou que a Turma Nacional de Uniformização, no julgamento do tema 165, especificou que é necessário o exercício da atividade especial antes do período do benefício por incapacidade, mas não depois. O processo vai retornar à turma recursal de origem. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. 7h24. Fazer apostas em aplicativo durante o horário de trabalho resulta em quebra de confiança e motiva a demissão de uma vendedora lá no norte do país.
Uma vendedora foi demitida por justa causa após usar o celular para realizar apostas no chamado Jogo do Tigrinho durante o horário de trabalho. A decisão também apontou outras condutas consideradas graves, como atrasos frequentes, desorganização no atendimento e uso indevido de bens da empresa. O caso aconteceu em Porto Velho. A decisão foi tomada pela 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho. O magistrado negou o pedido de reintegração e o pagamento de verbas trabalhistas, reconhecendo que a trabalhadora quebrou o dever de confiança que deve existir na relação de emprego. Segundo o processo, a empresa apresentou provas obtidas no próprio aplicativo de mensagens da empregada, que mostravam capturas de tela confirmando o envolvimento com jogos de azar durante o expediente. Para o juiz, a prática reiterada das apostas comprometeu de forma significativa a confiança entre empregador e empregada, caracterizando falta grave. A trabalhadora alegou que a dispensa aconteceu sem aviso prévio e sem pagamento de verbas rescisórias, além de ter pedido o reconhecimento de vínculo formal e diferenças salariais. O juiz reconheceu o vínculo, mas entendeu que o encerramento do contrato por justa causa estava amparado em provas robustas e legais, ainda que a relação tivesse sido mantida de forma informal. Com isso, os pedidos da mulher foram julgados parcialmente procedentes, mas prevaleceu o entendimento de que a justa causa é a penalidade máxima aplicada ao trabalhador e exige prova inequívoca da falta cometida. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Pois é, o jogo do Tigrinho provocando até demissões, então tome cuidado você aí que acaba fazendo a utilização desse jogo. Sempre falamos aqui sobre a não recomendação de fazê-lo, principalmente pela dependência que ele acaba criando e as pessoas ficam até sem ter de onde ganhar o dinheiro, que é o salário. Demissão por justa causa, já pensou? 7h26, vamos falar agora sobre a Corte Especial que fixa teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais. Vamos saber o destaque do STJ com Tiago Gomide. Súmulas e repetitivos do STJ. E hoje vamos falar sobre recurso repetitivo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou 2 teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais. A primeira permite o uso da técnica desde que o juiz enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes do caso. A segunda admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo interno quando não houver argumentos novos apresentados. Essas 2 teses foram firmadas em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1306. Isso significa que elas vão servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Segundo o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, fundamentar as decisões é um dever do magistrado e um direito fundamental do cidadão garantido pela Constituição como expressão do devido processo legal. Segundo o ministro, essa exigência impede decisões arbitrárias e assegura o controle interno pelas partes e o controle externo pela sociedade. O magistrado destacou que a fundamentação deve conter as razões fáticas e jurídicas do julgado, como prevê o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ele explicou que a fundamentação por referência é uma técnica que remete a decisões anteriores ou pareceres, mas se usada de forma exclusiva, sem análise própria do caso, afronta o contraditório e o devido processo legal. Salomão lembrou que a doutrina reprova o uso da fundamentação puramente por remissão, pois viola o dever de o juiz dialogar com os argumentos das partes. Em contrapartida, admite-se a fundamentação por referência integrativa quando há complementação com análise específica do julgador. O relator mencionou ainda precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ que invalidam decisões baseadas apenas nessa técnica. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Súmulas e repetitivos do STJ. Agora em Brasília, 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Hora de saber como fica o tempo. Vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com a Deise Moraes. Bom dia, Deise. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos da Rádio Justiça. Deise, conta pra gente como vai ser a segunda-feira aqui no DF. Alguma novidade, Deise?
Então, Sérgio, a gente segue mesmo com aquela mesma previsão, né, que a gente já vem dizendo vários dias. Tá quente, tá seco aqui no DF, vai continuar. Hoje a máxima deve ficar em torno de 31, 32 graus e a umidade em torno de 15%, Sérgio. E hoje a mínima foi de 15 graus aqui no DF. Então vamos lá, seguindo ainda aqui pelo Centro-Oeste, como é que fica a região? Em áreas da região Centro-Oeste, Sérgio, o único lugar que vai ter chuva é o sul do Mato Grosso do Sul. Ali a gente tem a passagem de uma frente e deve levar chuva ali no sul do Mato Grosso do Sul e pode alcançar também o sul do Mato Grosso. Mas grande parte ali daqui da região Centro-Oeste sem chuva, com temperatura em torno dos 38 graus, bem quente também e seco. A umidade é em torno de 15% e pode até ser mais baixa que 15%, Sérgio. Agora vamos para o Nordeste. Região Nordeste, a chuva se concentra ainda no leste da região, desde do Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano, mas grande parte da região, principalmente o interior da região Nordeste, segue com bastante quente. 38 graus deve alcançar hoje ali no interior da região Nordeste e a umidade também em torno de 15%, ou seja, ainda bastante quente e seco em áreas do interior da região Nordeste. E o norte do país? No norte a gente já tem chuva em áreas do Amazonas, oeste do Pará, também alguns pontos também de Roraima. Ao longo do dia deve ganhar força essas instabilidades nessas áreas principalmente, mas o centro-sul da região segue ainda bastante quente e seco, com temperaturas também chegando na casa dos 38 graus e a umidade em torno de 20%, Sérgio. Região Sudeste? Região Sudeste também segue com temperaturas elevadas, baixa umidade, temperatura também chegando na casa dos 36, 37 graus, umidade em torno de 15% e sem previsão de chuva. Se tiver alguma chuva é mais no litoral de São Paulo, Sérgio. Muito obrigado, Deise Moraes. Uma excelente semana para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Até mais, Sérgio. Obrigada. Agora em Brasília, 7h31. Manchetes do dia. 7h31. Vamos saber as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasilense. CPI do INSS amplia a guerra entre governo e oposição de olho em 2026. O Estado de São Paulo, o ritmo de ações trabalhistas dispara após STF rever lei. Setor de serviços lidera. Folha de São Paulo, disputa por níquel brasileiro expõe concorrência global bilionária. O Globo, reforma prevê o fim da aposentadoria compulsória como punição a juízes. Diário do Nordeste, 41% da população que mora sozinha é de idosos. Estado de Minas, recorde mortal nas rodovias em Minas. Número de óbitos nas estradas estaduais e federais que cortam o estado salta 10,4% no primeiro semestre do ano. Jornal do Comércio, Santa Cruz a um passo da Série C, que vem ao América do Rio Grande do Norte. À tarde, cresce o número de jovens que negociam dívidas. 0 hora, à espera de avanço nas negociações, empresas recorrem à estocagem e férias coletivas. E o valor econômico, lucros crescem no segundo trimestre, mas piora nas projeções. 7h33. Revista Justiça. De volta com as notícias do Poder Judiciário brasileiro, mais de 2.000 profissionais de jornalismo se inscreveram para a capacitação que se iniciou nessa semana, ou melhor, na semana passada. As informações com a Isabela Pesce. Teve início nesta semana o curso Reporta Mais, Mecanismos de Controle, Transparência e Jornalismo Investigativo. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Atricom e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Associação Brasileira de Comunicação Pública. O objetivo do Reporta Mais é oferecer formação gratuita e online para jornalistas, bem como para comunicadores e interessados em entender melhor como funciona o Estado
Estado brasileiro, especialmente os órgãos de controle, como os tribunais de contas. A abertura oficial do curso contou com a presença do vice-presidente de Relações Político-Institucionais da Atricom, César Miola, que destacou a importância do diálogo entre as instituições públicas, a imprensa e a sociedade. Sabemos da importância do diálogo permanente em linguagem simples e com muita transparência para a legitimidade das próprias instituições. E quanto mais a sociedade souber o que fazemos, nossas responsabilidades e acerca dos direitos da cidadania, mais fortalecidas estarão a própria democracia e a República. Também esteve presente o vice-presidente executivo da Atricom, Joaquim de Castro. A relevância dessa iniciativa é caracterizada por mais de 2.000 inscritos. Essa expressiva participação mostra a força da sociedade, profissionais e estudantes da comunicação que buscam qualificação, ressaltando a transparência e o fortalecimento do jornalismo investigativo, pilares fundamentais para o aprimoramento do controle social e da boa governança pública. Com mais de 2.000 inscritos de todo o Brasil, o curso Reporta Mais será realizado até outubro, com aulas ao vivo e gravadas, somando 50 horas de conteúdo. O formato é online, gratuito e de larga escala, e quem assistir a pelo menos 70% das aulas ao vivo terá direito a certificado emitido pela Atricom e pela Abrage. A programação inclui temas como a organização do Estado, controle de contas públicas, o papel da imprensa, inteligência artificial aplicada ao jornalismo e uso da Lei de Acesso à Informação. Siga a Atricom nas redes sociais. De Porto Alegre para a Rádio Justiça, Isabela Pesce. A morte de uma criança que caiu do 4º andar de um edifício levantou discussões diversas sobre responsabilidades. Vamos acompanhar a reportagem do Tiago Gomide. Uma tragédia registrada no bairro de Aldeota, área nobre de Fortaleza, levantou discussões sobre segurança em condomínios e responsabilidades legais dos adultos em relação à proteção da infância. Nesse caso, um menino de 10 anos caiu do 4º andar de um edifício e morreu. A criança estava na casa dos avós, acompanhada da irmã. Segundo relatos, o avô havia saído para buscar a avó e foi ao retornar que encontrou o neto já sem vida. De acordo com a perícia, o acidente ocorreu após a criança forçar uma abertura na tela de proteção da sacada do quarto. Os ganchos que sustentavam a estrutura estavam enferrujados, o que comprometeu a segurança do equipamento. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da queda. O engenheiro civil Pedro Igor Rego alerta para os cuidados essenciais com esses equipamentos e destaca a importância de seguir as recomendações técnicas durante a instalação. A instalação correta de rede de proteção é fundamental. E não é somente uma recomendação. Nós temos no Brasil normas técnicas que devem ser seguidas. A principal é da ABNT, a NBR 16046 de 2012. Ela é dividida em 3 partes. Tem uma parte sobre a fabricação da rede, outra sobre que aborda as cordas para a instalação e a terceira parte sobre a instalação em si, que indica uma manutenção anual, só que em regiões litorâneas, onde há exposição ao salitre e que acelera a corrosão dos ganchos, a verificação tem que ser a cada 6 meses. Nenhuma instalação deve ser feita por conta própria ou por leigos. A norma é clara quanto à exigência de capacitação técnica para a execução do serviço. Além das questões técnicas, o caso também envolve responsabilidades legais. No entanto, vale lembrar que, embora o acidente tenha ocorrido em um apartamento de condomínio, a responsabilidade civil do condomínio geralmente está restrita às áreas comuns. Quando se trata de equipamentos instalados dentro da unidade privativa, como telas de proteção, a responsabilidade é do morador ou proprietário. É o que explica o advogado especialista em direito condominial, Leonardo Tiveron. A manutenção das unidades privativas compete exclusivamente aos respectivos condôminos. São estes que devem se certificar que a instalação das telas e dos itens de segurança realizados na unidade, para além de atender os padrões estéticos da fachada do edifício, que também sejam eficazes. Em contrapartida, o ECA prevê a responsabilidade e sanções para os casos de negligência ou omissões com menores. O advogado Marlon Barreto, especialista em direito da criança e do adolescente, diz que há obrigações legais a serem consideradas, mas a situação deve ser analisada de acordo com as particularidades de cada caso. O ECA é baseado na teoria da proteção integral. Esse dever de cuidado é implícito
tanto na Constituição quanto no ECA, e além disso o ECA tem um artigo específico que trata dos deveres dos pais, de sustento, de manutenção, de alimentação e também de segurança. Claro que essa responsabilidade é tanto dos responsáveis legais quanto por aqueles que se tornam em algum momento responsáveis transitórios pela criança. Mas essa responsabilidade tem que estar dentro do campo da possibilidade, da previsibilidade. Não dá para atribuir responsabilidade legal para fatos que são acidentais. Com a investigação ainda em andamento, o episódio reforça a importância da fiscalização preventiva e da conscientização sobre a manutenção adequada de itens de segurança em ambientes urbanos, sobretudo em prédios residenciais. A adoção de boas práticas pode ser decisiva para evitar acidentes graves e preservar vidas. Rádio Justiça, de Brasília, Tiago Gomide. Supremo Tribunal Federal determina a suspensão nacional de todos os processos que discutem a validade do uso de provas encontradas a partir de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Dos 94 tribunais do país, 93 atingiram mais de 90% de cumprimento dos itens avaliados e 19 alcançaram 100% da pontuação. Na Justiça Estadual, alcançaram 100% da nota do ranking os tribunais de justiça do Maranhão, Mato Grosso, Pará e de Pernambuco. No ramo eleitoral, foram os do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e de Sergipe. O Tribunal Superior do Trabalho foi o único tribunal superior a ser certificado por ter alcançado 100% dos itens avaliados pelo ranking da transparência. Já em âmbito local, 8 tribunais da Justiça do Trabalho destacaram-se com nota máxima. O ranking da transparência reafirma o compromisso de incentivar uma cultura de visibilidade, responsabilidade e aprimoramento contínuo do Poder Judiciário. Dentro do foco transparência, os tribunais devem publicar nos sites resultados do planejamento estratégico institucional, as formas de participação popular, os resultados e as atas das reuniões de comissões e do plenário, além dos nomes dos servidores que atuam em regime de teletrabalho e prestação de contas de logística. O ranking da Transparência 2025 completo pode ser acessado pelo portal cnj.jus.br. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h42, Tribunal nomeia mais 100 candidatos aprovados no último concurso. Tiago Gomide. O Superior Tribunal de Justiça nomeou mais 100 candidatos aprovados no concurso público realizado em agosto de 2024. Essas nomeações se somam às 67 ocorridas em maio. Os novos servidores ocuparão cargos efetivos em diversas áreas, com destaque para a área jurídica, que recebeu 77 das novas nomeações. As demais vagas foram distribuídas entre comunicação social, contadoria, engenharia civil e mecânica, pedagogia, psicologia, suporte em TI e áreas administrativas. A posse dos nomeados está prevista para setembro. A maioria das vagas decorre da Lei 15.173 de 2025, que permitiu ao STJ transformar 104 cargos vagos de técnico em 63 de analista judiciário, sem aumento de despesa. A mesma lei ainda autoriza a conversão de até 150 cargos de técnico em cargos de analista, desde que ocorra por vacância e respeitada a proporcionalidade prevista, também sem aumento de custos. O concurso foi realizado pelo Sebrasp com aplicação de provas objetivas e discursivas em dezembro de 2024. Os resultados foram homologados em abril de 2025. A nomeação dos novos servidores reforça o quadro funcional do STJ, em especial na área jurídica, e atende à reestruturação administrativa prevista em lei. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. No Nordeste, a Justiça determina a reserva de vaga para candidato cotista em concurso público. A Justiça do Rio Grande do Norte determinou que o município de Carnaúba dos Dantas reserve uma vaga de professor de educação física a um candidato aprovado na lista de cotas raciais. O caso envolve concurso público, no qual o candidato ficou em segundo lugar entre os cotistas.
A decisão do Juizado Especial da Comarca de Acari reconheceu que houve falha na convocação de candidatos, já que 3 novas vagas foram abertas e preenchidas apenas pela ampla concorrência. O juiz aplicou como parâmetro a lei que garante a reserva de 20% das vagas em concursos públicos para candidatos negros. Segundo ele, mesmo sendo norma federal, pode servir de orientação para políticas de inclusão em concursos municipais. O entendimento é de que a reserva deve considerar todas as vagas abertas durante a validade do concurso. A omissão do município poderia causar prejuízo definitivo ao candidato, consolidando sua exclusão indevida do processo seletivo. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h44, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça e já voltamos. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça 7h47. Revista Justiça. Entrevista. A 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo condenou a concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes a indenizar em R$10 mil uma atendente. Ela, que atendia num pedágio, foi vítima de roubo à mão armada durante o expediente. O colegiado reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador diante da exposição da trabalhadora a risco elevado. Vamos conversar um pouco mais sobre essa decisão e conhecer um pouco melhor o fato, conversando com a advogada trabalhista doutora Cíntia Fernandes. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia. Doutora Cíntia, vamos falar dessa situação, né? Atendente de pedágio, vítima de assalto, chegou a entrar na justiça, mas em primeira instância ela havia perdido a causa, é verdade? Sim, ela havia perdido, né? Nesse caso aí, existe uma discussão sobre a questão da culpa da empresa, se ela teria culpa nessa situação ou não. Mas no direito do trabalho existe uma teoria chamada teoria da atividade de risco, que é justamente o caso. Por isso que ela teve aí uma reviravolta em relação a essa situação. Doutora Cíntia, aí já em segunda instância essa decisão foi reformada. Exatamente. O que acontece nesse caso? É uma atividade que ela é vulnerável, né? Ela está exposta a essa situação. E quem arregimenta, né, esses trabalhadores para essa situação é o próprio empregador. Né? É uma atividade necessária, logicamente, mas isso não exclui o fato de que esses empregados estão numa numa vulnerabilidade, né, expostos ao risco. Então, nesses casos em que a empresa ela trabalha com atividades que são de risco, a responsabilidade dessa empresa ela é objetiva, ou seja, não precisa ser comprovada a culpa dessa empresa na atuação. Ou seja, em outros casos que acontece algum acidente de trabalho, por exemplo, a empresa teria que ser comprovado que a empresa agiu de forma de omissão ou por algum ato, uma ação que provocou aquela situação, uma ausência de manutenção de equipamentos da empresa, uma ausência de proteção de equipamento de segurança. Então, nesse caso, em regra, precisa ser comprovada essa culpa, mas quando a atividade é de risco, não é necessário. Por isso, a responsabilidade objetiva basta comprovar que o fato aconteceu. Então, o que é incontroverso? Que essa empregada ela foi assaltada. E, além disso, existe o relato nos autos de que havia acontecido outras situações, né, de assalto e que a empresa já tinha sido comunicada e ali não foi implementada nenhuma regra de segurança, né, em relação à questão de um reforço com guarda, com questões de própria da câmera, enfim. Então, a empresa acabou mantendo o que estava antes, que realmente colocava esses empregados em vulnerabilidade, sem agir para reforçar essa segurança. Então, diante dessa situação, desse contexto, e considerando principalmente que a atividade ela é de risco e que aconteceu, de fato, o assalto e essa empregada foi assaltada, a empresa ela foi condenada nesse montante de indenização por danos morais. Isso envolve, então, a responsabilidade civil do empregador, doutora Cíntia?
Exato, a responsabilidade civil de forma objetiva, porque nós temos, né, a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Na subjetiva, justamente, teria que ser comprovada que a empresa contribuiu para que isso acontecesse de forma direta, né? Geralmente, nesses casos, uma falta de manutenção, alguma ação que tenha provocado. Quanto à questão do assalto, embora a empresa ela tenha ali a obrigação de manter as regras de segurança, não foi algo que ela quis, que ela promoveu isso, é uma situação externa. Mas por se tratar de uma atividade que ela é de risco, a empresa não precisa ser comprovada essa culpa. Situação muito semelhante, por exemplo, são hospitais, em que enfermeiros, médicos acabam sendo condenados quando o hospital, né, é condenado quando os empregados dessa natureza, enfermeiro, médico, são contaminados, por exemplo, ali na atividade com alguma doença, né? É muito comum a HPV, o próprio HIV, ali na hora de fazer o exame do paciente, ser contaminado. Então, é uma atividade de risco, está suscetível a isso. Então, nesses casos, né, basta comprovar que esse empregado entrou no hospital sem a doença e adquiriu. Então, ainda que tenha sido adquirido de outra forma, a responsabilidade é objetiva. Aí, no caso, a empresa teria que provar que ela não contribuiu para aquilo. Entendeu? O próprio empregado que suportou a situação, ele não precisa provar que foi culpa da empresa. Estamos falando de uma atendente de pedágio, mas esse entendimento também segue para outras atividades, como quem trabalha com comércio, quem trabalha com transporte de valores. O que mais, doutora Cíntia? Isso se aplica a outras? Pois não. É isso mesmo. Então, assim, segue a mesma linha, né, de raciocínio, essas empresas que estão expostas a essa situação, né, de assalto. Então, muito comum também em ônibus, né, empresas de transporte de valores. Então, são pessoas que são visadas, um comércio que está visado ali em relação à questão dos valores e, de fato, se acontecem situações semelhantes, há uma probabilidade grande de fundamentação jurídica de que a responsabilidade é objetiva. Eu falo probabilidade grande porque a gente teve em primeira instância uma decisão desfavorável, mas como há fundamentos jurídicos, há uma doutrina sobre isso, que é a teoria da atividade de risco, o colegiado, o tribunal chegou a reformar essa sentença, né? Mas, por exemplo, se eles não tivessem recorrido, tinha sacramentado uma decisão desfavorável. Mas há uma tendência, há uma jurisprudência forte e a própria doutrina, a legislação indicam e ensejam a responsabilidade objetiva nesses casos. E o dano moral trabalhista, como ele é configurado nessa situação? Então, nesse caso, como houve, né, ali por parte do empregado, né, imagina a situação de ser assaltado ali durante o trabalho, a qualquer momento, o constrangimento, a questão do medo, né, a dor emocional, o trauma, tudo isso aí relacionado, né, a um dano que a pessoa tem psicologicamente, muitas vezes até fisicamente. Então, isso houve um dano. Não é possível reparar, né? A depender da situação, a pessoa vai fazer tratamento, pode ter a reparação dos danos materiais que ela gasta, mas essa dor, né, toda essa situação não tem como rever. Então, a legislação, né, ela traz como uma forma de compensação dessa situação justamente o dano moral, tá? Que pode ser calculado, segundo a reforma trabalhista, em dano médio, grave, gravíssimo. Nesse caso, eles não consideraram um dano grave, né? Geralmente é quando a pessoa tem diretamente alguma lesão física. E aí foi incluído ali, ajustado nesse montante de R$10 mil. Voltando aqui ao caso dessa atendente de pedágio, em primeira turma, ou melhor, na primeira instância, os magistrados haviam negado a existência devido à falta de provas, mas depois reformaram a sentença de primeira instância porque a própria empresa já havia confirmado a ocorrência do assalto, o que tornou desnecessária uma nova prova. É sempre assim que acontece a utilização de uma prova anterior, também até no recurso? Nesse caso, está interessante você trazer isso, porque a prova, assim, não foi nem da culpa da empresa, foi do acontecido, né? Se realmente o assalto tinha acontecido ou não.
Então, aí no caso, a empresa mesmo já tinha destacado que o assalto tinha acontecido. Isso já estava ali nos autos, né? A própria empresa traz essa informação ali, isso colhido durante a instrução probatória. E aí, assim, realmente, se não tivesse comprovado o fato, por exemplo, né, a dúvida ficar se aconteceu assalto ou não, aí de fato prejudica esse pedido que a reclamante fez, que a trabalhadora fez. Por exemplo, se tem dúvida em relação à doença, como esse exemplo que eu dei, a doença aconteceu ou não. Então, realmente, é uma premissa fundamental para que haja a condenação, né, logicamente, da empresa. Então, nesse caso aí, tinha sido destacado em sentença essa questão, né, realmente a dúvida sobre a ocorrência do assalto, mas estava ali a informação da própria empresa confirmando o ato. Então, são duas situações, né? Se fosse outro tipo de dano do trabalhador, em que a atividade não fosse de risco, além do fato que foi o assalto, por exemplo, teria que comprovar que a empresa contribuiu diretamente para isso. Tá? Então, nesse caso, especificamente, o fato por si só já enseja aí a condenação se a empresa não consegue provar alguma coisa, né? Por exemplo, só hipoteticamente, vamos supor que foi simulado, né? O empregado tenha simulado a situação. Então, assim, se a empresa conseguisse provar isso, aí, de fato, não haveria condenação. Tá? Lógico, mas não é o caso. Doutora Cíntia, e se a empresa já pagasse um adicional de insalubridade para esse tipo de trabalho, ela já ficaria mais protegida contra esse tipo de processo? Interessante seu questionamento também. Na verdade, não. Igual uma empresa, por exemplo, né, que trabalha ali com combustível, é necessário pagar o adicional. Nesse caso, seria adicional de periculosidade, porque seria uma exposição a explosivo, né? Então, seria o adicional de periculosidade. Então, o adicional, né, é por conta do risco, né, que a pessoa está submetida, mas se esse risco ele é concretizado, ela tem direito à reparação pelo dano. Interessante a colocação também, a informação da senhora. Quero agradecer a participação da doutora Cíntia Fernandes hoje aqui no Revista Justiça, falando sobre uma decisão da 6ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que condenou uma concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes a indenizar em R$10 mil uma atendente de pedágio vítima de roubo à mão armada durante o expediente. Doutora Cíntia Fernandes, advogada trabalhista, muito obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Tenha uma excelente semana, doutora. Eu que agradeço mais uma vez. Uma excelente semana para você e para todos os ouvintes. Muito obrigado. Agora, 7h59. Vamos fazer um intervalo, porque na volta tem o quadro Finanças. E vamos falar sobre os efeitos para a economia com o crescente número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil. Já já eu converso com o professor economista Newton Marques. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Vamos começar a segunda hora, segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Agora em Brasília, 8 horas. A partir de agora, no Revista Justiça, Finanças. O número de pessoas que vivem sozinha no Brasil está crescendo. Os domicílios unipessoais, aqueles com apenas um morador, passaram de 12,2% em 2012 para 18,6% em 2024, um aumento de 6,4 pontos percentuais em 12 anos. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada na última sexta-feira, dia 22, pelo IBGE.
Inclusive, o resultado ou os resultados da PNAD confirmam uma tendência já apontada por outras pesquisas, de que a pirâmide etária brasileira está passando por uma transformação significativa. Enquanto a base se estreita, indicando a redução da população jovem, o topo se alarga, evidenciando que as pessoas estão vivendo mais. Além disso, as mulheres brasileiras têm vivido mais do que os homens. E o que tudo isso influencia na economia, nas finanças brasileiras? Vamos conversar agora com o professor economista Newton Marques. Professor, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. E o senhor, lendo todos esses números, professor, como é que ficam as finanças, o mercado? Qual a primeira impressão sobre a notícia? Então, isso que está acontecendo como uma transformação está provocando com que haja uma mudança muito forte com relação à questão familiar, né? Isso pode estar relacionado com divórcio, com separações, né? Com opções que as pessoas estão tomando, e com isso tem saído de uma residência familiar e transformado numa unidade pessoal, né? Unipessoal, né? E isso daí é uma mudança que está acontecendo, e que isso provoca mudanças no consumo, no comportamento de consumo, aumento de imóveis alugados, né? Porque se uma pessoa está num imóvel próprio e tem que sair do imóvel, passa a procurar um imóvel alugado, até se resolver a questão de uma separação, por exemplo. E tem um caso também, Sérgio, de que filhos que estão indo para a casa dos pais. Você tem casos também, então você vê como é que isso tem dados cruzados aí, que mostra que ao mesmo tempo saem pessoas desfazem a família, e tem aqueles filhos que retornam, né? Por conta até mesmo de desfazendo famílias, ou mesmo vendo que não conseguiu uma oportunidade de emprego, e eles retornam para a casa dos pais, né? Então, isso está havendo uma transformação. Mas como o mercado de trabalho agora no Brasil tem melhorado, porque o desemprego tem reduzido, pode ser que nas próximas amostragens a gente tenha um resultado que vai amenizando, né, essa diferença aí que foi observada nessa última PNAD aí, né? E professor, como esse crescimento, né, dos lares unipessoais acaba impactando o consumo doméstico no Brasil? Então, você deixa de ter um consumo familiar para um consumo unipessoal. Então, existem casos, por exemplo, a gente pega aqui em Brasília, bairros aqui ou regiões administrativas que têm supermercados voltados para esse tipo de público, entendeu, Sérgio? Então você vê que tem, você não compra uma melancia, por exemplo, você compra um pedaço de melancia, um pedaço de mamão, né? Você vai observando que vai mudando esse perfil de consumo, né? E os produtos que são oferecidos são justamente oferecidos em algumas regiões para atender esse público. Então, vai moldando, né? Vai moldando o comércio, a indústria, né? Então, isso vai tendo uma mudança, mesmo que não seja uma mudança muito drástica, mas tem uma mudança com relação a essa oferta de bens de consumo, né? E quais são os reflexos desse fenômeno, então, professor, até no mercado imobiliário, hein? Então, você tem aí alguns fenômenos, né? Que pessoas que têm renda compram imóveis novos para alugar para essas pessoas, porque há uma demanda muito grande, desculpa, há uma procura muito grande por imóveis. Eu, por exemplo, moro num condomínio onde aqui tem uma unidade e a procura é muito grande, você entendeu? Então, é interessante esse fenômeno. Então, como você vê o surgimento, a gente pegar o caso aqui de Brasília, mas podia pegar o caso de São Paulo, Rio,
você tem muitos lançamentos de apartamentos de 1 e 2 quartos, às vezes até de 1 quarto. Eles procuram atender esse mercado. E aí os investidores compram e alugam. Ou mesmo aquelas pessoas que passam a morar sozinhas, elas também acabam comprando também quando tem renda suficiente, né? E professor, ainda falando desses números, ficamos pensando aqui, a economia se sustenta com essa mudança de perfil? Todo mundo continua consumindo da mesma maneira ou não? Isso aí muda, né, Sérgio? Isso aí não tem jeito, aí tem que se adaptar. A economia sempre tem que se adaptar a essas mudanças, né? Porque ela está acostumada a sobreviver, né, as economias, com grandes quantidades, economia de escala. Então, a partir do momento que você não tem economia de escala, você tem que inovar para poder sobreviver, para manter os negócios, né? E isso daí vai mudando um pouco o perfil, né? Então, a gente vê, por exemplo, outra coisa também, Sérgio, aumento de carros nas vias. Por quê? Porque a partir do momento que você tinha um carro de família, agora passa a ser unipessoal, você transforma um carro em 2. E isso daí você vê, né, se não houver políticas públicas suficientes para permitir que a mobilidade urbana tenha condições de poder se deslocar, as pessoas vão usar carro. E aí, de novo, aí nós vamos ter, né, uma poluição maior, nós vamos ter um congestionamento maior, né? Então, é uma mudança muito séria. Você pode ver que os engarrafamentos nos grandes centros têm aumentado bastante. Quem mora aqui a gente pega os exemplos aqui em Brasília, quem mora no entorno tem que sair às vezes 2 horas antes de determinados períodos, porque o trânsito é muito grande, né, Sérgio? Com certeza. Eu tenho essa experiência todos os dias, mas ainda bem que saio mais cedo e consigo andar aí, chegar em 25 minutos, meia hora, já está aqui no local de trabalho, professor Newton Marques. Mas... Você vê que isso daí, você imagina, você já pode dar um exemplo, que a qualidade de vida sua diminui, porque você passa quase mais tempo, né, se deslocando do que propriamente no trabalho, porque você também tem que ir para casa também. Então você imagina o que acontece com a população. Olha que mudança substancial, né? Com certeza, professor. Professor Newton Marques, ainda falando sobre essa questão até da redução da população jovem, precisamos com que o mercado gire. Aí sempre surgem outros segmentos para a exploração. Esse é o caminho, então, para que uma economia, principalmente a nossa economia brasileira, não entre em colapso? Precisamos ter outros segmentos que atendam melhor essa população que está envelhecendo? Isso é verdade. Por isso é que uma política urbana adequada, ela tem que contemplar essas coisas, né, Sérgio? Porque senão você acaba estrangulando. E é curioso que a pressão sobre as políticas públicas, isso faz com que aumentar os gastos do governo. E o governo tem que se financiar. Aí vem um outro problema econômico, que é como se financiar. Chega um ponto que ele esbarra no limite. Então ele tem que tributar rendas superiores para permitir com que essas classes mais baixas, elas não fiquem tão sobrecarregadas. E aí a gente vê, infelizmente, que o peso fica todo em cima da classe média e na classe baixa. A classe alta não tem contribuído para reduzir esse peso, né, esse encargo, né, Sérgio? Então, infelizmente, onde é que se aprovam as leis, nós não temos uma representatividade que distribua melhor esses encargos nas costas da sociedade. Porque se a gente for, todas as vezes que a gente, economista, faz algum tipo de trabalho, a gente vê que a concentração de renda é muito grande, Sérgio. Então, tem que redistribuir renda. Redistribuir renda tem que fazer políticas públicas. Fazer políticas públicas são gastos. Então, se você tem um modelo de contas públicas que, no nosso caso aqui, se baseia
nas receitas, e se as receitas não crescem o suficiente, porque você tem que gastar 70% das receitas, esse que é o arcabouço fiscal, né? A gente não consegue atender essas políticas públicas. Então você tem um problema da Previdência, você tem um problema da mobilidade urbana, você tem um problema, né, transportes, iluminação, a infraestrutura em geral, né, Sérgio? Por falar nessa questão da questão do próprio INSS de Previdência, o senhor vê com preocupação esse crescimento desse movimento que demoniza a CLT, principalmente pela geração Z? Quem é que vai sustentar a Previdência? Então, você vê que aí fica naquela, né? Fica uma escolha de Sofia. O que fazer? Você, como você comentou mesmo aí, né? A gente vai demonizar a CLT? Quer dizer, você tem que resolver isso. Essas mudanças têm que ser resolvidas e no fórum adequado é o Congresso. Infelizmente, a gente não tem, né, tido bons resultados para resolver essas questões. Então, espero que nas próximas eleições a gente consiga um Congresso que ele se comprometa mais para resolver esses problemas, porque eu trabalhei recentemente lá e eu fico vendo que as aprovações, Sérgio, não são com esse não tem esse objetivo. Lá a gente vê que as aprovações têm sido mais benefícios próprios dos congressistas ou de grupos ligados, né, lobistas que pressionam o Congresso. E a população não está conseguindo, né, sensibilizar essa classe que é importante para a criação das leis e para que tenha essa mudança. Você vê que todas as vezes que tem uma aprovação de despesa do Congresso, infelizmente não é com esse objetivo. Então, como tem um grupo muito forte de oposição, que é penalizar o governo através de penalizando a população. E isso é ruim, porque você acaba provocando um desequilíbrio muito forte. A concentração de renda no Brasil tem aumentado, por mais que o governo tenha feito políticas públicas, tem aumentado, Sérgio. Então, isso daí, se não resolver, nós vamos ter assim um fosso muito grande, e aí você vê as pessoas precisando do Estado, que é o caso da Previdência, e o Estado não tem condições de atender. Aí o que vai fazer? Passa para a Previdência privada. Então, são soluções que costumam ser dadas, pelo menos no governo passado, falar assim, olha, vocês vão procurar Previdência privada porque a Previdência Social não tem condição mais de bancar os benefícios, né, a aposentadoria, etc. Conversamos com o professor Newton Marques, falando sobre dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, divulgada na última sexta-feira, falando sobre o número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil, que esse número está crescendo, e falamos sobre os efeitos disso na economia. Professor Newton Marques conosco, ele que é professor economista. Obrigado pela atenção mais uma vez, uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Um abraço aos seus milhares de ouvintes. Obrigado, professor. 8h15. E eu com isso? E eu com isso? E você com isso? Como as decisões do Supremo Tribunal Federal afetam sua vida? Toda segunda-feira, nesse mesmo horário aqui na Rádio Justiça, nós estamos resgatando decisões históricas do Supremo Tribunal Federal e explicando o impacto concreto dessas decisões sobre a vida de milhões de brasileiras e brasileiros. É o quadro E Você com Isso? A ideia é mostrar a você, ouvinte, de que modo o tribunal vem contribuindo de forma determinante para que os direitos e as garantias constitucionais saiam do papel e transformem vidas. E hoje vamos conversar com o presidente da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo, o Dr. Igor Moreira, para falar sobre doação de sangue e orientação sexual. É inconstitucional a proibição de doação de sangue por orientação sexual. Bom dia, doutor Igor, seja bem-vindo. Muito bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui para falar sobre uma ação que mudou
historicamente vidas em todo o país. Então vamos explicar essa decisão de 2020, né? 11 de maio de 2020, o julgamento da ADI 5.543, que teve a relatoria do ministro Edson Fachin. Eu gostaria que o senhor fizesse aí uma contextualização. Por que isso teve que chegar até o Supremo Tribunal Federal? Como era antes e como ficou? Vamos lá. Em 2016, essa ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo PSB e ela foi paralisada em outubro de 2017. Até então, esse pedido de interrupção foi feito graças às vistas solicitadas pelo ministro Gilmar Mendes. Então, de 2016 e 2017, uma interrupção. Em 2020, nós retomamos com urgência. E qual foi o grande causador dessa retomada? Em 2020, nós passamos pela pandemia que mudou a história do nosso mundo inteiro, inclusive como as pessoas se relacionam hoje, né? Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela veio fazer frente para declarar as resoluções de número 3414 da Agência de Vigilância Sanitária e a portaria 158 de 2016 do Ministério da Saúde. Ambas pediam e declaravam que era proibido e que essas pessoas estavam inaptas a fazerem doações. Que pessoas eram essas? Explicitamente homens que tinham relações sexuais com outros homens ou com suas parceiras. Ou seja, estamos falando de homossexuais. Essa proibição veio a ser solicitada a sua inconstitucionalidade diante de ato discriminatório. Ela somente foi retomada para julgamento em 2020 diante de uma grave situação que tomou todo esse país, né? Que foi as crises hospitalares. E nessas crises, os nossos bancos, que já não são muitos, estavam em estado crítico de doação. Então, o STF teve esse pedido de retomada, colocou em pauta e tivemos, com a relatoria do nosso ministro Fachin, 7-4, que consideraram pela declaração de inconstitucionalidade. Assim, essa declaração, ela versou de forma geral, com todos que acompanharam a relatoria do ministro Fachin, por declarar inconstitucional diante dos princípios da igualdade, o princípio da não discriminação e do princípio da humanidade. Esses princípios que regem a nossa Constituição Federal foram basilares para poder com que o nosso STF tomasse partido em declarar que todas essas proibições não faziam o menor sentido diante das ausências de normas técnicas que colocassem pessoas de fato a serem proibidas. Então, diante dos votos que nós analisamos e que podemos, inclusive, analisar publicamente, inclusive recomendo, eles afirmam que não é possível a gente colocar pessoas a serem proibidas de fazer doação de sangue por terem ou não relação sexual com um parceiro ou uma parceira do mesmo sexo. Explicitamente falava-se em homens com homens, mas também a cunho social nós sabíamos que mulheres lésbicas também eram impedidas, né? Então, todas as vezes que essas pessoas precisavam doar sangue, elas passavam pelo constrangimento. Para quem nunca doou sangue, nós nos direcionamos a um hemocentro, fazemos uma entrevista que é bem extensa. Essa entrevista, ela pergunta idade, ela pergunta sobre seus hábitos sociais, sobre seus hobbies, se você faz ou não faz, por exemplo, exercícios físicos, se você toma medicações de uso contínuo, se você possui algum tipo de comorbidade. E, em um certo momento, ela faz uma análise da vida sexual ativa do doador. O Ministério da Saúde, ele pedia nessas declarações que ele emitia, essa portaria, que essas pessoas fossem proibidas de doar por comportamentos de risco. Considerava que o ato sexual entre homens era, por si só, um comportamento de risco. O STF, por outro lado, diante de tantos pareceres exímios, coloca que o comportamento de risco ele não está no ato sexual entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos distintos, mas sim em alguns comportamentos que devem ser lançados a toda a população. Quais seriam esses comportamentos, né? Pessoas que fazem ou mantêm relações sexuais sem nenhum tipo de preservativo, com diversos ou diversas parceiros ou parceiras,
de forma deliberada. Isso em nada tem a ver com a sexualidade do indivíduo que é doador. Tampouco pode colocar o receptor em risco simplesmente por receber sangue de um doador que possui, por exemplo, um casamento homoafetivo. Então, diante de tantas versas que a gente coloca na sociedade, como que nós podemos ter o Ministério da Saúde e a Agência de Vigilância Sanitária tão importantes dentro do nosso país, do nosso governo, da nossa sociedade, impondo resoluções e portarias que afastam pessoas, cidadãos comuns, de fazerem um ato simples de salvar vidas. Além do ato simples de salvar vida com uma doação de sangue, onde 750 ml de sangue pode salvar até 4 vidas, nós temos algumas outras situações que o ato de doar sangue faz, né? Uma pessoa que doa sangue, ela tem, por exemplo, direito de dispensa de dias de trabalho, ela tem direito de preferência em concursos públicos e alguns outros benefícios que esse ato de salvar vidas pode trazer ao indivíduo. Colocar pessoas à margem de serem negadas de doar sangue pelo simples fato de exercerem a sua sexualidade é ultrajante. Isso, além de incentivar um cenário de todo um preconceito que nós já lutamos diariamente, ainda coloca institucionalmente o governo e os aparatos públicos contra uma população inteira que já é estigmatizada. Nós temos aí, historicamente, a população homossexual masculina sendo, na maioria das suas vezes, acusada ou estigmatizada de serem replicadores de ISTs. Essas normativas, em muitas análises por outros especialistas, reforçavam de forma estigmatizada, ainda que não direta, essas considerações novamente. E então tivemos esse julgado que mudou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras, quando a ADI 5.543 veio a ser julgada em 2020, a fim de fazer com que os nossos bancos de hemocentros tivessem o mínimo de revitalização, porque milhares de pessoas buscavam fazer doações, inclusive doações diretas, que é quando um parente, um amigo, alguém sofreu um acidente, e aí o hospital fala, essa pessoa precisa de doação de sangue. Esta nada mais é do que uma forma dos hospitais pedirem doações, porque não significa que as doações que nós fazemos vão diretamente para as pessoas a quem queremos, mas acabam incentivando e aumentando o fluxo sanguíneo dentro dos nossos hemocentros. Este material que é coletado, ele possui, além de um curto período de vida, ele possui toda uma logística que o SUS precisa fazer para custear. E o Brasil participa de hemocentros que são nacionais e muitas vezes os nossos hemocentros nós podemos fazer cadastros para doações de medula. Então pessoas que eram doadoras naquela época ou não doadoras estavam inclusive sendo impedidas de participar de salvar vidas de outra forma. Doutor Igor, deixa eu só fazer um resumo então de tudo isso que o senhor está explicando muito bem para o nosso ouvinte. Porque anteriormente, então, a pessoa só pelo fato de ter uma relação homoafetiva, ela era já descartada, sendo que uma pessoa heterossexual também poderia ter o comportamento de risco e também comprometeria a qualidade desse sangue. Então o Supremo veio para dizer que todos são iguais, independente da sua formação, da sua orientação sexual. Exatamente. O comportamento de risco, na relatoria que nós temos nesta ADI, ele fala que este comportamento de risco não cabe à Suprema Corte determinar quais sejam, e sim aos órgãos especializados. Todavia, não deve ser considerado com base na sexualidade do indivíduo. E todos, perante a lei, conforme determina a Constituição Federal, são iguais. Então, se há algum comportamento de risco, o ato sexual que pode ser praticado, independente da sua sexualidade, ele deve ser considerado de forma erga omnes, né, para todos. Então, adequa-se às teóricas ou necessárias proibições que venham a ser feitas a indivíduos, não pela sua sexualidade, mas sim por um comportamento que seja de fato, que venha comprometer a qualidade desse sangue e venha a comprometer teoricamente o seu receptor, até porque todas essas doações passam sempre por algum tipo de tratamento, de testagens e tudo mais. Então, não fazia o menor sentido essa proibição e ela era deliberadamente preconceituosa. Doutor Igor, a decisão, o julgamento 11 de maio de 2020, de lá para cá,
Como é que está a aplicação dele? Temos órgãos que ainda fazem esse tipo de discriminação? O que o senhor tem de notícia a respeito disso? Em notícias, aqui em São Paulo, nós temos, infelizmente, algumas instituições que praticam, e nós temos atuado de forma veemente a sempre estar de olho nessas atuações, a fim de acionar os órgãos que sejam necessários e garantir tanto o direito da pessoa em doar, quanto o direito do receptor em ter o sangue no hemocentro, né? Pois a gente está falando de saúde, mas sim, nós temos órgãos, nós temos hospitais, nós temos hemocentros, de forma não institucional, mas muitas vezes a cunhos pessoais de quem está ali participando daquela entrevista, em impedir alguns doadores de fazerem as suas doações de forma inconstitucional, como o nosso próprio Supremo já declarou. Mas isso, felizmente, vem sendo um cenário cada vez menor e os nossos hemocentros possuem uma revitalização. Então, o público homossexual que antes se sentia desestimulado a fazer as doações por medo de serem represados ou até mesmo de serem maltratados, hoje não possuem mais esse medo, e essa entrevista que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é de extremo valor para que aqueles que ainda não tiveram ciência disso ou que têm medo ainda possam ter forças para ir, pois há muita gente necessitando de doação de sangue. Não significa que os nossos bancos estejam em níveis bons, tá? A gente ainda precisa de muito sangue, eles continuam em níveis baixíssimos, aliás, mas sim, apesar dessas proibições que nós temos aí declaradas pelo Supremo, nós ainda encontramos em alguns poucos cenários pequenas proibições. A nível nacional, nós temos ciência de que algumas regiões do nosso país possuem algum tipo de comportamento mais conservador e de forma não tão declarada acabam impedindo doadores homossexuais de fazerem a sua participação. Doutor Igor, para finalizarmos, qual a mensagem final que o senhor deixa sobre essa decisão para a sociedade brasileira a respeito do papel do STF justamente na defesa das minorias e da igualdade de direitos? Bom, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele é extremamente necessário em equiparar decisões para cunho social, de trazer equilíbrio. Essa decisão em específico, ela traz para toda uma sociedade que já vive às margens de violências sociais e institucionais, traz uma segurança, traz direito de voz, de luta e de doar sangue, de salvar vidas. Então, a mensagem que eu, a cunho pessoal, deixo para os ouvintes é: o STF, com toda a sua sabedoria e todos os nossos ministros, de forma exímia, consagram o direito de igualdade de todos neste país, não havendo nenhum que seja superior ao que a lei determina. E a igualdade dá a todos o direito de salvar vidas. Então, se você está nos ouvindo neste momento ou em momento posterior, faça a sua participação, procure o hemocentro mais próximo e faça valer o seu direito. Salve vidas e apoie essa causa. Divulgue para os amigos, para os colegas, independentemente de qual seja a sua orientação sexual. A mensagem que fica é: participe das campanhas de doação de sangue e salve vidas. Conversamos com o Dr. Igor Moreira, ele que é advogado, presidente da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo, falando sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão do dia 11 de maio de 2020, ADI 5.543, que teve a relatoria do ministro Edson Fachin, a respeito da consideração de ser inconstitucional a proibição da doação de sangue por orientação sexual. Dr. Igor, muito obrigado por estar conosco na Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. 8h30, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Na volta, vamos ter uma entrevista aqui falando sobre o debate da política ambiental de São Paulo na audiência pública. É o tema da audiência de hoje, que será transmitida também pela Rádio e TV Justiça. Vamos entender o contexto da DPF 1201 que foi proposta pelo PSOL, já com os nossos convidados. Então não saia daí. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h34. Revista Justiça. Entrevista.
O Supremo Tribunal Federal vai debater a política ambiental de São Paulo em audiência pública, que será realizada hoje, convocada pelo ministro Flávio Dino. O tema surge na DPF 1201, proposta pelo PSOL, que aponta um aumento recorde de queimadas e o desmonte de órgãos ambientais do Estado. O governo paulista, por sua vez, defende que houve modernização da gestão e reforço nas ações de combate ao fogo. No centro da discussão estão a eficácia das medidas adotadas, a legalidade das mudanças administrativas e a proteção de direitos fundamentais ligados ao meio ambiente. Estamos recebendo aqui, por enquanto, o nosso primeiro convidado, o Dr. Alessandro Azzoni, advogado, especialista em Direito Ambiental, empresarial, mestre em Direito e pós-graduado em Engenharia Ambiental. Seja bem-vindo pessoalmente hoje, doutor Alessandro Azzoni, que tanto ajuda a Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui em Brasília, na sede aqui da rádio, com todos vocês, que a gente sempre se fala por vídeo ou por telefone, né? É uma honra imensa estar aqui com vocês. Então vamos explicar para o nosso ouvinte, doutor Alessandro Azzoni, em que contexto surgiu essa DPF 1201? Na migração do governo Dória, o Dória veio com umas modificações. Inclusive até a questão da Secretaria de Meio Ambiente, ele fez considerava-se uma mega secretaria, porque ela acabou colocando meio ambiente, infraestrutura, energia, começou a colocar, ela ficou uma secretaria muito densa, só que na hora que você junta praticamente 3 secretarias numa só, alguns programas têm que ser incorporados. E o Instituto Florestal, as próprias delegacias regionais também foram remodeladas dentro desse modelo. Fazia parte de uma reorganização do Estado de São Paulo por causa dessa fusão da secretaria. Quando você tem uma secretaria única, ela já tem dentro do seu organograma pré-definidas o seu departamento. Quando você faz essa junção, algumas políticas e alguns departamentos acabam sendo fundidos ou deixando de existir, dependendo da sua eficiência. E aí foi praticamente na leitura do governo passado que essa modernização poderia ser feita com a extinção desses órgãos ambientais. Por uma infelicidade, o ano passado nós tivemos um recorde na estiagem e incêndios no Brasil todo, e São Paulo também foi muito atingido nesse sentido dos incêndios. E essa DPF hoje foi justamente a questão do PSOL praticamente achar que por essa omissão e por essa requalificação do Estado feito no governo passado, pelo governo Dória, automaticamente foi ela que potencializou o combate ao incêndio no Estado de São Paulo. Coincidiu então esse remanejamento com essa situação dos incêndios de São Paulo, e isso acabou acarretando esta denúncia, esta contestação feita pelo partido. Exatamente. Toda a remodelação, né, que foi feita, ela vamos dizer assim, eram cargos extremamente técnicos, né? Então, e quando você faz essa modificação, né, dessa parte técnica, você precisa ver como que ela vai ser encaixada na nova organograma. Muitos foram realocados e você teve que fazer esse desmonte justamente por causa da máquina ficar muito grande, né? Então, no desenho que foi feito, era aparentemente eficiente. Tanto que agora o governo atual, o governo Tarcísio, ele investiu muito forte nesse sentido, porque praticamente não foi ele que fez, mas pegou essa conformação de Estado já pré-definida. E ele manteve a mesma organização, só que ele fez investimentos muito grandes nessa área, justamente porque o combate caiu dentro do governo dele. Então todas as situações emergenciais, ou todas as ações que foram obrigadas a ser feitas foram na gestão dele. Então, por isso que eu não vejo ainda hoje eu não vejo isso como um prejuízo para o Estado, esse desmonte, porque houve uma requalificação do Estado. Hoje o Estado de São Paulo ela acabou fazendo um investimento muito grande até na questão de monitoramento por satélite, por drones, equipamentos pesados nesse sentido, para o combate de incêndio, para evitar ações como aconteceu no ano passado. Então tem uma ação preventiva muito grande agora.
Essa ação preventiva inclui o quê? Brigadas para conter o fogo logo no início, o monitoramento até por satélite para possíveis focos de incêndios? Sim, exatamente. A questão é combater o início, né? Ou os possíveis focos, né? Então, não deixar como uma ação de, como diria assim, um pronto-socorro, né? Você faz uma ação preventiva. Tem as brigadas, tem aumento de caminhões, equipamentos, tem foram comprados mais carros-pipas, foram comprados mais equipamentos para os combatentes, foram feitos até a questão de aeronaves para combate de incêndio, mas a ação preventiva eu vejo como um maior benefício. Tanto que tem até agora, também foi criada no começo desse ano a comissão, o Conselho praticamente de Mudanças Climáticas, que um dos grandes participantes é a própria Defesa Civil do Estado. E ali eles fizeram um investimento muito grande na questão de monitoramento, inclusive por centrais meteorológicas, até para poder saber quanto vai ter uma estiagem muito grande, ou determinados pontos que estão mais secos, para aumentar mais a questão da observação desses pontos possíveis de incêndio, né? Essa situação que estamos acompanhando, né? A senhora acredita que também vai ser um dos temas da COP30? Sim, eu acho que o foco maior da COP30 vai ser a questão das mudanças climáticas. Eu acho que essa é o ponto principal. Agora, nós temos que partir de uma COP30 que ela seja mais efetiva. Nós já tivemos praticamente duas que foram discutidos assuntos realmente relevantes. A antepenúltima se discutiu a questão de um fundo praticamente para as nações que foram atingidas pelos grandes poluentes, como se fosse um TAC, né? E nunca foi praticamente executado. Nessa última COP, cobraram o posicionamento dessas nações e não houve efetividade. Então, quer dizer assim, a COP ela tem que partir por uma discussão com efetividade dentro dos países membros, senão sim, nós vamos ficar com discussões, mas eu acredito que dentro das mudanças climáticas a questão dos incêndios é um ponto relevante. Nós estamos com incêndio lá praticamente na Europa, destruindo grandes áreas lá, Portugal, entre outras áreas. Deixa eu apresentar também o Dr. Cleberson Carneiro Zavascki, ele que é analista ambiental do ICMBio, diretor da ACIBAMA. Dr. Cleberson, seja bem-vindo também, bom dia para o senhor. Bom dia a todos que nos assistem pelas redes aí da TV Justiça e Rádio Justiça. Prazer. Dr. Cleberson, continuo com o senhor aqui, estamos falando já, fazendo uma introdução a respeito do contexto que surgiu essa DPF 1201. Eu gostaria também que o senhor falasse como o senhor acompanha este caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, qual a expectativa? Bom dia. A DPF 1201, ela vem da questão do histórico, né, que nos últimos 20 anos, as mudanças, especialmente na legislação, desmontes institucionais, né, diversos institutos e órgãos que tratavam a questão ambiental em São Paulo foram extintos nesses 20 anos, e mudanças que vêm afetando aí cada vez mais a vida de toda a sociedade, né, especialmente nos últimos anos. Em 2024, especialmente no segundo semestre, em agosto, o estado de São Paulo sofreu com grandes incêndios, né, diversos focos. No dia 24 de agosto, a cidade de São Paulo foi dada como a cidade mais poluída do mundo, né, entre mais de 130 grandes cidades monitoradas, e é fruto não só da negligência que vem acontecendo nos últimos anos, mas também desse desmonte institucional. Então a DPF 1201, que inicia audiências daqui a pouco, ela vem de encontro a essa questão relacionada ao descumprimento de preceitos fundamentais pelo governo, pelo Estado de São Paulo, né, especialmente pelo governo de São Paulo, e também pela União, né, devido à questão do enxugamento das instituições responsáveis por esse setor, pela proteção, e que afeta a vida de todos. Reforço, né, a questão dos incêndios, elas não afetam só o local onde ocorreram esses incêndios, mas afetam a vida de toda a população, porque essa fumaça, ao atingir as cidades, está levando um aumento gigantesco de casos de doenças pulmonares, né, que levam aí uma série de consequências, sobrecarga em hospitais e outras questões relacionadas a essa, né?
E doutor Alessandro Azzoni, de que forma o STF, então, ele pode equilibrar o direito entre a autonomia administrativa do governo estadual com as outras obrigações também, até de âmbito federal? Eu acredito que na parte da administração dos estados, como foi pré-definido, inclusive, na época da pandemia, os estados são autônomos, têm a sua autonomia para fazer a sua gestão. Já foi até definido pelo STF. Então, eu acredito que as ações vão ser mais cobradas com a sua efetividade. Eu não digo, eu acho que essa DPF, eu não vejo tanto ela pode ser voltada lógico que ela é voltada para o estado de São Paulo, mas nós temos outros estados com situação pior. Nós tivemos praticamente, há um tempo atrás, nós tínhamos Mato Grosso, Goiás, que eles tinham o controle o manejo praticamente com queimadas autorizadas. E o governo, quando proibiu, ele colocou uma data de proibição. E então o que aconteceu? Foi o maior índice de queimada, porque todo mundo queimou antes da entrada da lei em vigor. Então foi um histórico muito grande nesse sentido. E assim, o que você podia fazer perante a lei? Era permitido até a data que entraria em vigor. Então todos praticamente fizeram no mesmo momento, por isso que nós tivemos um índice tão grande. Eu acho que essa questão da legislação dos incêndios, eu acho que primeiro, ela tem que ser uma atenção muito preventiva. Eu acho que a prevenção ela tem que ser dada como o principal foco. Eu acho que dessa audiência, se sair, é cobrar não só o estado de São Paulo, mas todos os estados, a prevenção. Eu acho que a prevenção é o caminho mais assertivo. Porque com isso a gente faz questão de mudanças climáticas, você sabe praticamente aonde você vai ter um ponto de estiagem muito grande, você já pode fazer uma alocação de equipes para aquela região, e você consegue fazer uma gestão muito mais eficiente desses pontos. E o pior de tudo, que eu acho que é assim, né? Nós estamos falando de uma ação aqui no STF, mas o principal que eu falo que é o pior é aquela pessoa que fuma na estrada e joga sua bituquinha na estrada. Esses foram os grandes focos que a gente teve no estado de São Paulo. Elas começam na estrada e entram dentro das propriedades. Acho que a conscientização da população também tem que ser muito dada, né? Não adianta nós termos políticas públicas, equipamentos, e se a população não faz a parte dela também. Dr. Kleberson, e também a opinião do senhor a respeito dessa decisão do STF, ela pode servir até de precedente para outros estados em relação à proteção ambiental? Com certeza. Eu acho que esse é o principal destaque dessa DPF, né? O Dr. Alessandro tocou aqui algumas questões importantes, né? A questão do fogo prescrito, né? Do manejo do fogo, né? O ano passado foi publicada uma lei nova sobre o manejo integrado do fogo, né? A lei do MIF, e que precede, não só por parte dos estados, mas também por parte da União, definir esses períodos mais críticos, né? Quando a umidade baixa demais, quando é proibido tacar fogo, né? Ou colocar fogo, mesmo que para um manejo agrícola, né? A gente tem atividades agrícolas que usam o manejo com fogo, né? Mas nós temos também os períodos que tem que ser realizado os aceros, né, para prever esses grandes incêndios, como aconteceu, catastróficos, né, com centenas de propriedades sendo destruídas pelo fogo, né, e aí a economia também de toda a região é afetada, né. A gente teve aí não só o fogo, mas depois as tempestades de areia, né, tempestades de poeira, né, e de fumaça, que levaram, em alguns casos, a algumas cidades ser tomadas por fumaças por alguns dias, né, o ano passado. Então, acho que é importante a gente destacar, porque ao governo, né, seja ele do Estado ou federal, ele cabe o comando e controle, né? Então, definir essas práticas, quando elas devem ser utilizadas, e estar com as equipes preparadas. Um dos pontos da DPF é a diminuição do orçamento para combate a incêndios florestais no estado de São Paulo, né? Reduziu 10% em relação a 2024, a previsão de orçamento para 2025 no estado de São Paulo. Isso demonstra também que há, por parte dos gestores, uma pouca preocupação em relação a isso. Então, a ação ela também vem com esse objetivo, de fazer com que o Estado
cumpra suas funções, né? Seja ela no que diz respeito às instituições responsáveis, né? Lembrando, essas áreas que pegam ou que são incendiadas, elas também são áreas diretamente afetadas no que diz respeito à produção de água. Isso afeta o abastecimento de água nas cidades. Né? Por mais que a pessoa às vezes pense, mas eu estou aqui, mas eu coloco uma máscara, eu não estou respirando fumaça, eu tenho uma condição aqui na minha cidade que não tem essa situação, mas ela afeta a todos, porque quando afeta mananciais de água, quando destrói áreas de preservação permanente, quando destrói áreas sensíveis ambientalmente, ela afeta também no custo da água que vai chegar na torneira. E como eu falei, na saúde de todo mundo, né? Se a gente tem uma situação que o ar está contaminado por poluição de fumaça e que a água também está chegando em menor quantidade ou está tendo um custo maior para fazer o tratamento dessa água, ele afeta toda a sociedade porque é no bolso de quem está consumindo essa água ou de quem vai precisar um tratamento médico por estar sendo contaminado por uma poluição atmosférica quando tem muitos incêndios, né? Doutor Alessandro Azzoni, já estamos quase no final da nossa entrevista. Qual a expectativa, então, para o senhor sobre esse tema? Hoje teremos as audiências públicas, mas qual a expectativa sobre o papel do STF nessa preservação do meio ambiente? O primeiro ponto é a questão orçamentária, como bem colocada. A questão ambiental é sempre como colocado um segundo plano, até o ponto que você tenha uma emergência. Então, tem uma premissa que nós seguimos praticamente assim: o custo da prevenção é muito menor do que da correção. Então, quer dizer assim, o custo de você fazer uma prevenção para o Estado, ou para a União, ou para o município, é muito menor. Então, eu acredito que obrigando o STF, decidindo nesse sentido, a obrigatoriedade de políticas públicas efetivas, né, sendo aplicadas preventivamente, né, e também, acho que aí já não cabe muito para o STF, mas seria mais para o Legislativo. Nós temos as verbas de educação, saúde, a questão do meio ambiente ela se torna tão importante quanto saúde. Como se nós não tivermos um meio ambiente equilibrado e sadio, praticamente você não tem saúde. Foi o que aconteceu nas queimadas. Cidades tomadas por poluição, pessoas passando mal, hospitais lotados, crises, todos os ambulatórios, economia, tudo. Perdeu-se a questão do agro, perdeu-se as prefeituras, o governo atendendo essas pessoas, e foi um custo não contado em orçamento porque não era previsto uma onda tão grande nesse sentido. Então eu acredito que o STF, nesse sentido, pode fazer uma questão sim de obrigar não só o Estado de São Paulo, mas abre um precedente para todos, inclusive para a União, que eu acho também, que também deixou de fazer investimentos. Nesse sentido, eu acho que vai ser muito positivo nesse ponto. E para o senhor, doutor Cleberson, qual a expectativa? Bom, hoje a gente vai ter várias audiências, acho que é importante destacar, né, a qualidade daqueles que vão vir fazer as intervenções são muito altas, né, conhecem, né, detêm essa questão do que está acontecendo no meio ambiente, né. O doutor Alessandro falava no início aqui das mudanças climáticas, elas estão inerentes a esse processo, cada vez o nosso ambiente está mais seco, ou está mais propício a esses eventos extremos climáticos, né? Então a gente vive um novo cenário onde os governos precisam ter velocidade de resposta, né? Então acho que a principal questão que nós esperamos que saia dessa ADPF é um resultado positivo no que diz respeito a chamar a atenção da sociedade, mas dos governos, aqueles que são responsáveis pela gestão dessas instituições, dessas organizações e de prover os recursos, né? Sejam eles de pessoal, sejam eles de orçamento, para que a gente possa ter mais rapidamente resposta e não deixar acontecer as catástrofes que a gente tem visto nos últimos anos no que diz respeito aos incêndios florestais, né? O doutor Alessandro falou que não é só São Paulo, e é verdade, não é só São Paulo, né? A gente tem uma onda, né? Agora vem lá pelo norte da Terra, né, do planeta, na Europa, mas ela vai chegar aqui no Brasil também, como chegou em anos anteriores, na Amazônia, no Pantanal, e em São Paulo, que hoje tem 2 biomas, que são os biomas também altamente comprometidos no Brasil, né? O bioma Mata Atlântica e o bioma Cerrado. São áreas que foram, ao longo dos anos, muito prejudicadas do ponto de vista de resposta, de resiliência a essa condição. Então, como há um processo agora, né, de aumento das secas, né, uma previsão de que haverá logo aí em seguida, por conta também das geadas, dos frios, áreas que
estão mais propícias a serem incendiadas, nós temos que ter toda uma atenção do governo do estado no monitoramento, no controle e digo mais, vou além, na punição desses crimes que vêm sendo praticados através dos incêndios criminosos, né? Os incêndios viraram, na verdade, quase que uma epidemia de incêndios no Brasil todo, mas especialmente em São Paulo está afetando a vida de milhões de pessoas que estão respirando fumaça nesse período crítico, né? Que agora começa de agosto para frente. Muito bem, quero agradecer aos nossos convidados, doutor Alessandro Azzone, advogado especialista em Direito Ambiental, empresarial, mestre em Direito, pós-graduado em Engenharia Ambiental. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Sérgio, mais uma vez, a todos os ouvintes, obrigado. Também ao doutor Cleberson Carneiro Zavascki, ele que é analista ambiental do ICMBio, diretor da ACIBAMA, o ACIBAMA DF. Muito obrigado por estar conosco, doutor Cleberson. Até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado, satisfação a todos. 8h55, hoje vamos ficar por aqui com a Revista Justiça, porque daqui a pouquinho, então, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a transmissão deste evento, essa audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino a respeito da DPF 1201. Um bom dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.